Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão central para a justiça, né? Como é que se descobre a verdade num processo criminal? O nosso papo hoje é sobre os chamados meios de prova no direito brasileiro. Mas assim, a ideia não é fazer uma lista de regras. A nossa missão é um pouco diferente. É tentar entender a hierarquia da verdade dentro de um tribunal. Sabe? Como o sistema valoriza ou desconfia de cada voz. A do réu, que é super protegida, a da vítima, que vem carregada de emoção, a da testemunha, que em tese seria mais pura, e, claro, as provas técnicas, que parecem infalíveis, mas a gente sabe que não são. É uma ótima forma de colocar a questão, porque cada regra de prova, cada procedimento revela uma escolha do sistema sobre em quem confiar e como confiar. Por trás de cada artigo de lei existe uma aposta sobre a natureza humana. Por que o réu fala por último? Ou por que a vítima não precisa jurar dizer a verdade? São essas perguntas que a gente vai tentar desvendar aqui, mostrando a lógica e às vezes a desconfiança, né, que move toda essa engrenagem. Perfeito. Então vamos começar pela voz mais controversa de todas, a do acusado lá no interrogatório. Ele tem um papel duplo, certo? É prova, mas ao mesmo tempo é a grande chance de defesa dele. Exato. E a posição dele no processo diz tudo. Por uma decisão muito importante do Supremo, o interrogatório é sempre o último ato da audiência. A lógica é simples e muito poderosa. O acusado precisa ouvir tudo, absolutamente tudo que foi dito contra ele, pela vítima, pelas testemunhas, peritos, para só então apresentar a versão dele, rebatendo ponto a ponto. É a ampla defesa na sua forma mais pura. E dentro dessa defesa tem o famoso direito ao silêncio. Mas, na prática, isso funciona? Um juiz, sendo humano, ele consegue mesmo ignorar o fato de que o réu não quis responder uma pergunta crucial. A lei diz uma coisa, mas a psicologia humana... Essa é a grande tensão no coração do sistema. A lei é categórica. O silêncio não pode ser usado contra o réu. Ponto. Mas você tem razão. A percepção humana é outra coisa. E é por isso que a jurisprudência evoluiu para algo ainda mais sofisticado, que é o silêncio seletivo. O réu não precisa escolher entre falar tudo ou ficar totalmente calado. Ele pode, por exemplo, responder só as perguntas do advogado dele e se recusar a responder ao promotor ou ao juiz. Ah, isso transforma o interrogatório numa ferramenta muito mais estratégica. Ele pode contar a parte da história que o beneficia e se calar sobre o resto. Precisamente. Virar um ato de defesa ativa. E o interrogatório em si, ele é dividido em duas partes. Na primeira, sobre dados pessoais. Nome, idade, profissão. Aí ele tem o dever de falar a verdade. Já na segunda parte, sobre os fatos da acusação, a história muda. Ali ele tem o direito ao silêncio e, inclusive, o direito de mentir. O réu não comete o crime de falso testemunho porque, bom, ele não é uma testemunha. Ele é a parte que está se defendendo. Certo. Mas e se ele decide não ficar em silêncio e, pelo contrário, confessa o crime? O processo acaba ali? É um game over? De jeito nenhum. A confissão não é mais a rainha das provas, como talvez já tenha sido um dia. O juiz é obrigado a continuar o processo e a confrontar aquela confissão com todo o resto. Será que a história que ele contou bate com o laudo da perícia? Com o que as testemunhas viram? O sistema é cético por natureza. Ele sabe que as pessoas podem confessar para proteger alguém, por coação, por inúmeros motivos. E essa confissão, quando acontece, ela tem um peso importante na hora de definir a pena, mas me parece que nem toda confissão é tratada do mesmo jeito, né? Exato, aqui a gente entra numa lógica quase transacional criada pelos tribunais. A súmula 545 do STJ estabeleceu uma regra de ouro. Se a confissão, mesmo que seja parcial ou qualificada, tipo, eu matei, mas foi em legítima defesa, se ela foi usada pelo juiz para ajudar a condenar, então ela obrigatoriamente tem que ser usada para diminuir a pena. É uma espécie de toma lá da cá,
Se o sistema se beneficiou da confissão, o réu também tem que se beneficiar. É uma lógica de equilíbrio. Se serviu para condenar, tem que servir para atenuar. Faz sentido. Mas você disse quase transacional. Onde é que essa lógica quebra? Ela quebra no crime de tráfico de drogas. A súmula 630 do STJ diz algo bem diferente. Não adianta o réu pego com uma quantidade de droga dizer: sim, a droga era minha, mas era para uso próprio. Para os tribunais, essa não é uma confissão útil para o crime de tráfico. Para ter a pena atenuada, ele teria que confessar o que a acusação diz. Sim, a droga era minha e era para vender. É uma barra muito mais alta. Entendi. A palavra do réu tem todo esse peso, todas essas nuances. Mas ele não é o único a falar. O que acontece quando a pessoa que sofreu o crime, a vítima, dá a sua versão? Como a justiça trata essa voz que é carregada de tanta dor, tanta emoção? A vítima é a primeira a ser ouvida na audiência. Isso já mostra a importância que se dá ao relato dela. Mas o tratamento que ela recebe é completamente diferente do de uma testemunha. Espera um pouco. A testemunha, que às vezes só viu algo de longe, tem que jurar dizer a verdade sob pena de cometer um crime. Mas a vítima, a pessoa central do evento, não? Isso parece o contrário do senso comum. Qual é a lógica por trás disso? A lógica é o reconhecimento da humanidade da vítima. O sistema entende que a percepção dela pode estar alterada pela dor, pelo trauma, até pelo desejo de justiça, né? Exigir dela um compromisso de isenção total seria irreal e até um pouco cruel. Então, o depoimento dela tem um valor enorme, especialmente em crimes que acontecem às escondidas, como os crimes sexuais, mas o juiz analisa sabendo que não tem um juramento formal por trás. E a lei também cerca a vítima de proteções, como o direito de não ter contato com o réu no fórum e ser informada sobre a prisão e a soltura dele. E se a vítima ou uma testemunha simplesmente não quiser ir à audiência? A gente viu que o réu não pode ser levado à força. E elas? Aí a diferença é gritante. Para a vítima e para a testemunha, o comparecimento é um dever. Se elas forem devidamente intimadas e não aparecerem sem uma boa desculpa, o juiz pode mandar a polícia buscá-las à força. É a chamada condução coercitiva. Para elas, o dever de colaborar com a justiça fala mais alto. Falando nas testemunhas, a regra geral é que todo mundo pode ser testemunha, mas a lei cria umas exceções bem interessantes, não é? Sim, e elas protegem valores que o direito considera muito importantes. Existem basicamente 3 grupos. O primeiro é o dos dispensados de depor. São os parentes mais próximos do réu, cônjuge, pais, filhos, irmãos. A lei não os obriga a passar pelo dilema de ter que incriminar o ente querido. Eles podem se recusar a depor. É uma escolha deles. Faz todo sentido. E o segundo grupo? O segundo é ainda mais protegido. São os proibidos de depor. São pessoas que, por causa da profissão, guardam segredos, como padres, psicólogos, advogados. O sigilo profissional é a regra absoluta. Eles só podem falar se a pessoa interessada autorizar e se eles mesmos concordarem em quebrar o sigilo. E por último, tem aqueles que até falam, mas a palavra deles é vista com uma certa reserva. Exatamente. São os que não prestam compromisso. Nesse grupo estão os menores de 14 anos, pessoas com alguma doença mental que afete o discernimento e também aqueles parentes próximos, caso decidam falar. Eles são ouvidos como informantes. O que eles dizem é levado em conta, claro, mas o juiz sabe que precisa de uma camada extra de cautela ao analisar esses depoimentos. Ok, saímos das provas que dependem da voz, da memória, e vamos para procedimentos mais técnicos. Começando por aquela cena clássica de filme, a vítima olhando suspeitos através de um espelho. Como a lei brasileira lida com o reconhecimento de pessoas? Lida com um rigor que muita gente não imagina e que ficou ainda maior recentemente. A lei desenhou um ritual para minimizar os erros devastadores que uma falsa memória pode causar. Primeiro, quem vai reconhecer tem que descrever a pessoa antes de vê-la. Depois, o suspeito deve ser colocado ao lado de outras pessoas parecidas. E tudo tem que ser registrado num relatório super detalhado. E se esse ritual não for seguido à risca? Aí a jurisprudência do STJ e do STF deu um recado muito claro. O ato é nulo, não vale nada. O impacto disso é gigantesco. Se uma condenação foi baseada
Só ou principalmente nesse reconhecimento falho, ela pode ser anulada. A justiça está finalmente reconhecendo que a psicologia já diz há décadas, né? A memória humana é traiçoeira e um reconhecimento feito sem cuidado é uma fábrica de injustiças. O reconhecimento por foto, então, hoje é visto mais como um ponto de partida para a investigação do que como uma prova confiável para uma condenação. Vamos trazer isso para a rua, agora. A busca pessoal. A famosa batida policial. O que justifica um policial parar alguém e revistar essa pessoa? A lei usa uma expressão que gera debates intermináveis, fundada suspeita. E o que é isso? Bom, não pode ser por instinto, não pode ser a cor da pele, o bairro onde a pessoa mora, o jeito de se vestir. O STJ tem sido muito firme em dizer que critérios vagos, como nervosismo ou atitude suspeita, não são suficientes. É preciso algo concreto, objetivo. Por exemplo? Por exemplo, uma denúncia detalhada de que uma pessoa com certas características está vendendo drogas num local específico. Ou ver a pessoa dispensando um pacote ao avistar a viatura. Precisa ser algo que qualquer pessoa razoável olharia e diria: ok, aí tem coisa. Se não houver isso, a busca é ilegal. E a consequência de uma busca ilegal é? Devastadora para a acusação. Totalmente. Aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a busca foi ilegal, a prova encontrada nela, uma arma, uma droga, é ilícita, não pode ser usada. E pior, qualquer outra prova que só foi descoberta por causa daquela busca ilegal também é contaminada e descartada. E para a busca na casa de alguém, a proteção é ainda maior. A regra de ouro da Constituição é: a casa da gente é um santuário. A polícia só pode entrar com mandado judicial e durante o dia, ou em situações de emergência, como flagrante ou para prestar socorro. Para fechar, vamos da busca física para digital. A interceptação telefônica. Uma das ferramentas mais poderosas e invasivas do Estado. E por ser tão invasiva, a lei a trata como uma medida de exceção, sabe? Último recurso. Para um juiz autorizar uma escuta, precisa haver indícios fortes de que a pessoa cometeu um crime grave, punido com reclusão, e, crucialmente, que não exista outro jeito de conseguir aquela prova. Se a polícia pode descobrir a informação ouvindo testemunhas ou com uma busca, a interceptação não pode ser autorizada. A lei fala num prazo de 15 dias, que pode ser renovado uma vez, então uma escuta só pode durar 30 dias, no máximo. Essa é uma leitura que faria sentido, mas a realidade das investigações complexas, de crime organizado, se impôs. A Justiça afirmou o entendimento de que são possíveis várias renovações sucessivas, desde que o juiz, a cada 15 dias, justifique por que a escuta ainda é indispensável. E o que acontece quando a polícia está ouvindo uma conversa sobre, sei lá, um sequestro, e no meio da ligação os criminosos começam a falar de um assassinato que não tinha nada a ver com a investigação original? Isso é o que a gente chama de serendipidade, o encontro fortuito de provas. É uma descoberta ao acaso. A jurisprudência considera essa prova válida. Se a escuta original era legal, as provas de outros crimes que surgem de brinde podem sim ser usadas para iniciar uma nova investigação. A tecnologia evoluiu e a lei tentou acompanhar. Hoje, além do telefone, também se pode autorizar a captação ambiental, que é basicamente instalar um microfone para gravar uma conversa presencial numa sala ou num carro, seguindo regras igualmente rígidas. Então, no final dessa análise, o que fica claro é que o processo penal é esse imenso sistema de freios e contrapesos. Cada regra de prova é uma tentativa de equilibrar o poder gigantesco do Estado de investigar com a necessidade de proteger o cidadão comum de um erro, de um abuso. Exatamente. E o que conecta tudo isso é uma tensão permanente entre um Código de Processo Penal dos anos 40, de uma era analógica, e um mundo digital, de comunicação instantânea, criptografada. As decisões dos tribunais, as novas leis, são um esforço constante de adaptar essas regras antigas para uma nova realidade, tentando manter esse equilíbrio. O que nos deixa com uma pergunta para o futuro, então. Das inteligência artificial que pode analisar dados em massa e, ao mesmo tempo, comunicações que são quase impossíveis de quebrar. Como o sistema de justiça vai reequilibrar essa balança? Como a gente vai pesar a necessidade de provas contra o direito fundamental à privacidade?
A resposta a essa pergunta vai definir os limites da nossa liberdade nas próximas décadas.